Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula síncrona de agroecologia. Meu nome é Anderson Latini e eu vou conduzir essa aula com vocês, uma disciplina que é do Campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos nessa. Nosso propósito hoje é discutir sobre as alterações que sofreram o Código Florestal, em sua última sequência de alterações, mas do ponto de vista principal da seguinte pergunta: será que essas interferências no Código Florestal representam interferências importantes sobre os produtores rurais? Vamos nessa e vamos enxergar um pouco melhor isso. Muito bem. O Código Florestal brasileiro, ele tem uma primeira versão datada de 1934. Naquela época, a área de preservação natural para os produtores rurais era de cerca de 3/4 da vegetação nativa, e o objetivo central era obter lenha para desenvolvimento econômico. Esse foi o código da época de Getúlio Vargas. Em 1965, no governo Castelo Branco, houve uma modificação. Aí foram introduzidos os conceitos de área de preservação permanente, as APPs, e áreas de reserva legal, as RLs. E aí, dentro do governo Castelo Branco, foi determinado que a reserva legal era de 50% para toda a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? Os estados da unidade federativa que tem a área do bioma da floresta amazônica, né? Muito bem. E aí 20% para todos os outros biomas do país. Em 2012 houve uma grande alteração do Código Florestal. Houve uma grande movimentação política e social em torno dessa alteração e formou-se uma bancada chamada Bancada Ruralista, uma outra bancada chamada Bancada Ambientalista ou Bancada Ambiental. Iniciou-se discussões e uma verdadeira guerra atrás de motivações para alterações ou não alterações e quais alterações. O fato é que mudanças significativas foram feitas no Código Florestal brasileiro e elas trazem algumas vantagens para os produtores rurais, mas também podem estar trazendo desvantagens em que os produtores rurais eventualmente não conseguem enxergar. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero elencar esse documento. Esse é um documento importante, o Comunicado Técnico 146 da Embrapa Milho Sorgo, está localizada aqui próximo a Sete Lagoas. O título é Variação Geográfica do Tamanho dos Módulos Fiscais no Brasil. Então é um produto da Helena Charlotte Nandal, com a Roberta, o André, o Fernando e o Daniel, vários profissionais aqui, ou da Embrapa Medisorgo ou da Universidade Federal de São João del Rei. Esse documento se consolidou um dos documentos da Embrapa mais citados naquele ano e talvez até nos próximos anos também, isso se tornou dessa forma. E dentro desse documento há uma coisa muito interessante. Primeiro é anunciar o que é o módulo fiscal. E isso é estritamente importante para podermos entendermos melhor as mudanças no Código Florestal brasileiro. E o módulo fiscal, de forma bem resumida, é a área necessária para as propriedades rurais serem consideradas economicamente viáveis. Isso não é de agora, isso é mais antigo, tá? Mas em todo o Brasil esse módulo fiscal vai depender do município em que está a propriedade rural e ele varia de 5 a 110 hectares. Esses autores, então, apontam novamente, né, o que é o minifúndio, uma propriedade pequena, uma propriedade média, uma propriedade grande, baseada em módulos fiscais. Por exemplo, o módulo fiscal aqui em Sete Lagoas está entre 20 e 22 hectares. Então, uma propriedade de até 22 hectares é considerado minifúndio. Além disso, os autores dessa publicação apontaram para o Estado brasileiro, em ordem de tamanho crescente de módulo fiscal, né, tamanho crescente de módulo fiscal, tamanho médio e a variação do tamanho dos módulos fiscais. Então perceba aqui, ó, Santa Catarina, depois do Distrito Federal, tem os menores módulos fiscais. Então, em média, os menores módulos fiscais. Mas à medida que a gente anda para a direita no eixo X, a gente vai tendo a média dos tamanhos dos módulos fiscais crescendo e a variação também. Então vamos, por exemplo, aqui ó, em Minas Gerais, eu tenho um tamanho médio na casa de 35 hectares, mas pode chegar a 70 hectares o módulo e pode ser menor que 10, na casa de 7 hectares. Obtendo ainda uma melhor descrição disso, de forma visual, apresenta-se esse mapa, né? Então, com o tamanho dos módulos fiscais no Brasil, e ele apresenta uma escala de cor em função do tamanho dos módulos fiscais. Então, quanto mais clara a cor, menor
menor são os módulos fiscais. Quanto mais escuro, maior os módulos fiscais no país. Mas por que que isso é tão importante? Porque no Código Florestal Brasileiro, atual, de 2012, com as alterações de 2012, reza o seguinte: propriedade pequena é aquela que tem até 4 módulos fiscais. Propriedade grande é aquela que tem acima de 4 módulos fiscais. Lembrem-se que na definição de minifúndio era menor que o módulo, mas no Código Florestal está sendo apontado até 4 módulos fiscais. Então, traduzindo isso para a região de Sete Lagoas, é entre 80 e 88 hectares o tamanho de uma propriedade pequena como sendo o máximo. Aí acima de 88 é uma propriedade grande. Outra informação importante dentro do código é a definição de Amazônia Legal, como eu comentei para vocês, são os estados que têm uma parcela da floresta amazônica, né? A reserva legal, que é uma porcentagem a ser conservada de uma área, de uma propriedade rural. A área de preservação permanente, são as áreas de maior fragilidade dentro dessa propriedade. E é muito mencionada a área rural consolidada, que são todas as áreas rurais que têm atividades anteriores a 22 de julho de 2008. Bom, então, no atual Código Florestal, ficou resolvido que, na Amazônia Legal, as áreas de reservas legais são de 80% para áreas de floresta. E quando for cerrado dentro da Amazônia Legal, essas áreas de reserva legal são 35%. Para todos os outros biomas do país, a área de reserva legal equivale a 20% da área da propriedade rural. Tá? Além disso, as APPs podem ser contabilizadas como reserva legal, isso é uma definição geral do Código Florestal, e todas as multas, todas as infrações cometidas até 2008 foram suspensas e estavam por ser regularizadas, e daqui a pouco nós vamos ver como. Tá? E aí, dentro do atual Código Florestal, foi resolvido o seguinte: toda propriedade de até 4 módulos fiscais terá como reserva legal a vegetação nativa que tinha dentro delas em 22 de julho de 2008. Então, se você tem na região de Sete Lagoas até 80 a 88 hectares, eu não tenho certeza absoluta do número, então se você não tinha nada de vegetação nativa, você está resolvido o seu problema. Tá? Agora, se você tinha 5%, 7%, 10% ou os 20%, está valendo o que você tinha. Tá? Então, se tiver 15 árvores e não tiver os 20%, essas 15 árvores não podem ser. Mas para propriedades com mais de 4 módulos fiscais, você tem que legalizar a situação. Então, e isso pode ser feito de 3 formas diferentes. Você pode recompor a área que foi degradada, você pode deixar uma parte para regenerar e você pode compensar. E como que se dá cada modo? A recomposição consiste de você trabalhar até 50% da área com a recomposição com plantas, tá? Que podem ser exóticas, podem ser nativas, podem ser frutíferas. Aí os outros 50% você pode deixar regenerar sozinho. Essa é uma resolução do Código Florestal. E aí, voltando ao documento da Embrapa, a gente tem tabelas que estão apontadas dentro do Código Florestal, não em forma de tabelas, mas aqui está mais claro, que o tamanho da propriedade determina a largura mínima de recuperação quando for do caso de área de preservação permanente. Tá? Então, em relação a cursos d'água natural, a largura do curso d'água define qual que é a largura mínima da APP ao redor do curso d'água a ser recuperado. Da mesma forma, existe uma obrigatoriedade de recomposição em áreas de preservação permanente relacionadas a lagos e lagoas naturais. Então, dependendo do tamanho da propriedade, você também tem uma largura mínima a partir daquele corpo d'água natural a ser recuperado. E ainda você tem essa mesma obrigatoriedade em volta de veredas ou a área relativa máxima da propriedade obrigatoriamente a ser recomposta em áreas de preservação permanente. Tudo isso em função do tamanho dos módulos fiscais. Bom, mas se você não vai recuperar, então você pode fazer compensação. E como que é a compensação? A compensação é feita em outras áreas, tá? Mas no mesmo tipo de bioma. Então, se você tem pelo menos 1 hectare a ser compensado e está numa floresta atlântica, num bioma de mata atlântica, e você está em Minas Gerais e encontra uma área em São Paulo que possa recuperar sua área, o Código Florestal permite que você o faça. Ah, mas se não for em São Paulo, for na Bahia, teoricamente permite que você o faça. Foi em Sergipe, da mesma forma. Tá? Então, se for esse o caso, a verbação é gratuita, tá? E ela poderá ser feita em grupos, formando condomínios de produtores que estão legalizando a sua situação. Só que é o seguinte, antes dessas resoluções saírem, tanto a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência como a Academia Brasileira de Ciências produziram um documento
ilustrando a grande importância que as áreas de preservação permanente têm, o que elas promovem de interessante para os produtores, né? Entre várias coisas, a regularização hídrica, estabilização das encostas, manutenção de pulizadores, controle de pragas através de inimigos naturais e várias outras vantagens, mas também mostrou para que servem as reservas legais, quais são as vantagens que elas permitem, como as APPs, né? Na tentativa de ilustrar que a manutenção de APPs e reservas legais, em sua totalidade, não é uma manutenção de uma área de vegetação não produtiva, já que ela permite fornecer benefícios para os produtores ganharem em suas áreas produtivas. Tá? Então, a produção e conservação de água, a existência dos polinizadores, inimigos naturais de praga, além de usos diretos, são benefícios que essas áreas permitem os produtores terem e eles não conseguem enxergar. Ou porque a assistência técnica não leva até eles, ou porque o conhecimento dos cientistas que trabalham com isso não chega até eles. Então, partindo desse princípio, como que seria possível a recomposição com espécies exóticas? Com espécies frutíferas? E como que seria possível a possibilidade de permitir que 50% da área ser recuperada se regenere sozinha? Como que seria possível você dever uma área natural aqui, no seu município, e poder pagar com essa exigência legal a centenas de quilômetros de distância, já que o ambiente natural daqui beneficia a proximidade daqui, os vizinhos próximos daqui e você estando aqui. Então o produtor perde quando ele faz uma compensação a centenas de quilômetros, porque ele não se beneficia daquela área natural aqui. Então, você perde quando faz a recuperação com espécies exóticas ou quando deixa a regeneração natural atuar, porque todos os benefícios que uma área daquela nativa poderia te trazer, ou uma área daquela preservada poderia te trazer, não vão trazer a você ou vão trazer muito tardiamente. E aí, quando a gente observa a teoria que está ligada a funções do ambiente natural e a sua estrutura, a gente observa que qualquer ambiente no planeta pode caber num gráfico como esse aqui, em que o eixo X é a estrutura e o eixo Y funções do ecossistema. O ecossistema original, representado por esse ponto amarelo que está aí, ele poderia estar ilustrando um ambiente qualquer do planeta. Mas esse ambiente pode cair a sua qualidade, ele pode se tornar um ambiente degradado, perder funções, perder estrutura, perder espécies, perder ambientes, perder funções que são importantes, como por exemplo, que eu citei aqui, a polinização. Tá? E aí, quando o ecossistema perde essas características e não consegue retornar sozinho àquele ponto, então a gente pode lançar a mão de restauração ambiental. São processos bastante avançados nas ciências biológicas e nas ciências florestais, para se trabalhar com a recuperação desse ambiente. Ou a gente pode tentar recuperar o ambiente no sentido de aumentar ou funções ou a estrutura daquele ambiente. Ou podemos substituir, transformar uma área natural em uma pastagem, pronto, acabou. Ou em um campo de golfe, ou em uma área de loteamento. Aí é outra possibilidade, isso existe como possibilidade. Ou ainda, poderíamos abandonar essa área. Tá? Então, o abandono está previsto no Código Florestal. Porque você pode deixar regenerar sozinho. Mas o abandono pode piorar o ambiente, dependendo da situação com que ele se encontrava antes. Então são todas essas opções. E o Código Florestal está permitindo que os produtores rurais optem, inclusive, por uma das piores possibilidades, que é o abandono. Bem, quando a gente faz isso, a gente está indo contra toda uma produção científica de mundo inteiro, identificando que os serviços ecossistêmicos nas áreas naturais são muito importantes para as áreas agrícolas. Então, existem vários documentos indicando políticas adequadas para serem feitas, e entre elas a compensação dos produtores rurais por manter essas áreas naturais, já que não somente eles ganham com isso, mas todo o entorno ganha e as cidades ganham. Então, existem várias produções no mundo inteiro discutindo sobre os benefícios, artigos científicos publicados discutindo sobre esses benefícios que os próprios produtores têm de se preservar essas áreas naturais. Então, controle de pragas sendo feitos naturalmente, melhoria na qualidade do solo em regiões com qualidade ambiental melhor, aumento de polinização em áreas preservadas e não função equivalente de áreas que são monocultivos. E, de modo geral, a própria FAO tem documentos ilustrando a grande importância que existe para a agricultura dessas áreas naturais. E por fim, eu mostro aqui uma produção da Nature, um periódico científico de grande importância, ilustrando inclusive que quando a gente tem toda uma estrutura política movida para se trabalhar com a agricultura como finalidade,
A gente tem o grande benefício agrícola, mas a gente tem emissões de gases em grande quantidade, a gente tem riscos de inundações, de perdas de nutrientes e, obviamente, um ganho social razoável, muito bom, muitas vezes. Mas existe a possibilidade de que, se a gente mudar o foco, pensar mais em políticas que são focadas nos serviços ambientais, ou seja, os benefícios das áreas naturais sobre as áreas agrícolas, então a gente tem uma pequena redução nos ganhos agrícolas, mas a gente pode ter um controle de inundações maior, um estoque de carbono maior e atenuação de problemas ambientais globais, um aumento da biodiversidade, uma disponibilidade de área para recreação e um benefício social muito superior. Então há uma discussão muito séria sobre esse tópico, e mostrando, por exemplo, que talvez o segundo quadro, que é o de baixo, possa ser a melhor saída para a construção de um mundo com melhor qualidade de vida para todos. Bom, só ilustrando aqui para vocês, né, a gente tem as áreas de preservação que são chamadas APPs alagadas e as APPs acidentadas. As alagadas são todas as margens de cursos naturais, como está ilustrado nesse rio aqui, as veredas, manguezais, restingas, várzeas, nascentes, lagos e lagoas naturais, mas também, e isso tem que se tomar muita atenção, reservatórios artificiais que barraiam cursos d'água naturais. Todas essas áreas têm que ter recomposição, independente do tamanho da propriedade. E as APPs acidentadas são aquelas áreas que são definidas por variação em altitude, né. Então, declividade maior que 45 graus é uma APP acidentada. Topos de morro, desde que a altitude seja maior que 100 metros, inclinação maior que 25. Bordas de chapadas e qualquer altitude acima de 1.800 metros. Mas, apesar dessas áreas serem consideradas APPs, é permitido o cultivo quando a gente tem culturas perenes ou plantas com ciclos maiores de 4 anos que sejam consolidadas, que já existiam há mais tempo dentro da propriedade rural. Mas é assegurado ao produtor a exploração dessas APPs de uma forma não agrícola direta. Então você pode fazer ecoturismo, extrair produtos que sejam benéficos, produtos que possam ser comercializados como frutos, cascas, partes que não alterem as características daquele ambiente, gerando possibilidades para melhoria de renda do produtor rural. Mas as escolhas das reservas legais não é o produtor quem faz, tá? Então, para a averbação de uma reserva legal, depende de inúmeros fatores na região em que se encontra o produtor. Do plano de bacia, do zoneamento ecológico econômico, de corredores de mata ou de áreas naturais que já existam na região, da fragilidade das áreas e, enfim, é importante fazer o cadastro ambiental rural. E através do cadastro ambiental rural pode ser aprovado, sugerido ou reprovado o que o produtor acha que é a área ideal para a reserva legal dele. Ou então, todas as propriedades têm que fazer essa regularização. Existe um sistema para cadastro ambiental rural que permite controlar, monitorar e fazer esse planejamento ambiental adequado, tá? E dentro desse site disponível na internet, então car.gov.br, você consegue informações detalhadas, tá? Então, a partir do momento que você está legal, você tem acesso a crédito rural. Se você não estiver legal, por exemplo, você não tem acesso a esse crédito. E dentro do próprio site tem uma explicação de como fazer a inscrição, como fazer o acompanhamento da propriedade, como que isso é feito, como regularizar e como fazer negociação de áreas para fazer essa regularização. Tá? Então, foi comentado lá atrás que uma possibilidade é compensar. Então, todo produtor que tem mais de 20% da sua área com a reserva legal, ele pode pegar o excedente, desde que o excedente tenha parcelas de 1 hectare, e disponibilizar para que outras propriedades façam essa regularização. Bom, então, discutido esses tópicos, eu chamo vocês à ação mais uma vez. Convido vocês a visitarem o campus virtual, identificarem o material suplementar que está disponível e lerem esse material e também fazer os exercícios novos que estão disponíveis, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!